Conseguir também vencer, entre aspas, vai conseguir vender este acordo aos palestinianos mais radicais? Não tenho dúvidas, já acontecerá como aconteceu com o Egito. O Egito também foi muito atacado quando foi de Camp David e depois hoje o Egito é um dos países líderes daquela região. E isso vai acontecer inevitavelmente e neste momento já muitos países árabes estão a ouvir a voz. Em Washington, hoje, como é natural, foi dia de festa. Os norte-americanos viram finalmente concretizado um sonho antigo. Para assistir ao momento histórico, Bill Clinton convidou, como já sabe, os ex-presidentes George Bush e Jimmy Carter, os homens que afinal prepararam o caminho. E eram precisamente 5 da tarde em Lisboa, quando tudo aconteceu. Arafat e Rabin apertaram as mãos e rubricaram o fim de 45 anos de conflito. Yasser Arafat, secretário-geral da OLP, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, apertam as mãos sob o olhar quase paternal do presidente americano Bill Clinton. Os velhos inimigos ainda não fizeram uma paz, mas deram um passo corajoso nessa direção. Minutos antes, na mesa que viu nascer os acordos de Camp David em 1979, perante 3.000 pessoas no jardim da Casa Branca, Shimon Peres, ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, e Mahmoud Abbas, secretário da OLP para as Relações Internacionais, assinaram o acordo testemunhado pelo secretário de Estado americano e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Nos seus termos, a OLP assume a governação da faixa de Gaza e da cidade de Jericó. Dentro de 4 meses, as tropas israelitas retiram-se desses territórios. 5 meses mais tarde, realizam eleições. Depois, as tropas israelitas saem das zonas povoadas da margem ocidental do Jordão e dentro de 2 anos começam as negociações sobre o estatuto final dos territórios árabes ocupados. Foi um momento singular, em que as portas da paz se abriram ao Médio Oriente, mas foi também um momento difícil para os protagonistas. Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, falou com a eloquência das dúvidas e das aspirações dos israelitas. Foram palavras ao mesmo tempo céticas e conciliatórias. Let me say to you, the Palestinians, we are destined to live together on the same soil, in the same land. We, the soldiers who have returned from battles stained with blood, we who have seen our relatives and friends killed before our eyes, we who have attended their funerals and cannot look into the eyes of their parents, we who have come from a land where parents buried their children, we who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Yasser Arafat parecia mais confiante. Não foi conciliatório. My people are hoping that this agreement, which we are signing today, marks the beginning of the end of a chapter of pain and suffering which has lasted throughout this century. That the difficult decision we reached together was one that required great and exceptional courage. Our people do not consider that exercising the right to self-determination could violate the rights of their neighbors or infringe on their security. Rather, putting an end to their feelings of being wronged and of having suffered an historic injustice is the strongest guarantee to achieve coexistence and openness between our two peoples and future generations. Esta euforia já teve precedentes quando, em 1979, o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin, e o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, assinaram o acordo de paz israelo-egípcio em Camp David, sob a égide de Jimmy Carter. Hoje, Bill Clinton lembrou que, tal como em 1979, o acordo de 1993 tem obstáculos a ultrapassar, mas deixou no ar uma nota de esperança. We must realize the prophecy of Isaiah, that the cry of violence shall no more be heard in your land, nor wrack nor ruin within your borders. The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together on a bold journey. Together, today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace.
As duas partes assinaram os acordos e prometem agora fazer tudo o possível para construir a paz no Médio Oriente. Mas radicais como aqueles que se manifestam aqui junto à Casa Branca estão a trabalhar arduamente em Israel e nos territórios árabes ocupados para impedir que isso aconteça. Luís Costa Ribas, SIC, Washington. Ainda à procura da paz está Angola, agora com todas as expectativas viradas para o próximo dia 20. É que a UNITA vai proclamar unilateralmente o cessar-fogo. Uma promessa feita hoje em Abidjan pelo general Ben Ben. O Galo Negro quer assim o fim das hostilidades para permitir o início das negociações, a ajuda humanitária e a saída dos estrangeiros. A UNITA diz ainda que a paz está à vista e que o governo de Luanda. 20 de setembro de 93, e nós estamos a trabalhar no sentido de contactar países africanos, países europeus, Estados da América, no sentido desses países fazerem esforços, desenvolverem esforços, para poderem persuadir o governo, para o governo realmente responder no sentido dos nossos passos, pois sentimos-los extremamente importantes. Senhor General, quer o governo aceite e quer não a proposta da UNITA, a UNITA vai cumprir com esse cessar-fogo. Exatamente. Portanto, essa é uma proposta unilateral. Nós vamos avançar e nós sublinhamos, independentemente de qualquer evolução diplomática e de qualquer calendário que se possa avançar, nós vamos avançar com o nosso projeto. As promessas da UNITA. As provas específicas vão continuar fechadas a 7 chaves, consultá-las só com um professor por perto. Couto dos Santos não altera nem uma vírgula da sua decisão e o braço de ferro com o provedor de justiça mantém-se. Hoje o Ministro da Educação ouviu as associações de pais, mas nem estas o conseguiram fazer mudar de ideias. Mesmo assim, parece que o encontro de mais de 3 horas deu alguns frutos. Couto dos Santos continua fechado no gabinete. Durante a tarde só esteve para os pais. No final do encontro mandou um representante. Ainda não foi desta que o Ministro decidiu falar com os jornalistas. Esta reunião teve um objetivo muito importante, que foi comunicar com os pais, que são os principais responsáveis pela educação dos filhos, comunicar, dialogar, tendo em vista a abertura do ano letivo, o que vai ser este próximo ano, quais são as nossas prioridades. 3 horas de conversa entre Ministério e encarregados de educação, mas o balanço final teve um ponto negro. Os nossos filhos devem ter acesso a fotocópias das provas de... E o Ministro o que é que disse? O Ministro ia pensar sobre o assunto, refletir e que iria ver como é que ia resolver o assunto. O Governo vai continuar a fechar as provas a 7 chaves. Tudo na mesma, no reino das específicas. Os bombeiros querem equiparar as carreiras entre sapadores e municipais. Hoje reuniram em Coimbra todas as associações para tentar chegar a um consenso. São cerca de 3.000 os bombeiros profissionais do nosso país. Estão constituídos em associação há pouco tempo com o objetivo de melhor defenderem os seus interesses. Os problemas situam-se sobretudo nas questões salariais. Queixam-se da diferença de ordenados, que varia conforme as cidades onde exerçam a sua atividade. Reivindicações feitas em Lumbrando. Dissemos ao Sr. Secretário de Estado que íamos tentar que as coisas fossem todas pacíficas, mas você veja, é difícil pegar numa situação tão melindrosa como esta, que são os vencimentos, como toda a situação indiciária e salarial, que seja pacífica. Nós vamos fazer tudo para que ela seja pacífica, contudo, isto também dependerá da recepção e da receptividade que vamos ter nas negociações com o Ministério da Administração Interna. Setembro é mês de decisões para os bombeiros profissionais. Depois da questão dos dinheiros, pretendem uma escola onde os candidatos a bombeiro se possam formar e treinar, tendo em conta o enriquecimento técnico da profissão. Para já, os bombeiros aguardam nos quartéis as negociações com o Ministério da Administração Interna. Um autêntico muro de ignorância é o que lhe acontece se deslocar a um hospital para doar os seus órgãos depois de morto. Quase ninguém conhece os trâmites legais e a bola passa de um lado para o outro para desespero dos eventuais dadores. O novo diploma já está em vigor, mas nem os hospitais o conhecem. E afinal, a resposta é tão simples. A lei diz que todos somos potenciais dadores, que quem cala consente. E se não quiser doar órgãos ou tecidos depois de morto, o melhor é dizê-lo já. Entra para um ficheiro informatizado. Parece simples, mas a avaliar pelas dificuldades de quem quer doar os seus órgãos, perde-se logo a vontade. Maria de Lourdes tem 42 anos, é casada, tem um filho e, sendo já dadora de sangue, decidiu que queria dar os seus órgãos depois de morrer. Depois de morta, tanto se me dá que eu fique com o olho ou com o estômago ou fosse o que fosse, desde que estejam em condições de ser doados e que sirva para alguém, pois eu não me importo. Só que foi necessário mais de um mês para que alguém lhe explicasse o que tinha de fazer.
fui ao Hospital do Barreiro dar sangue, sou dadora de sangue, perguntei à funcionária que lá estava no banco de sangue como é que se fazia. E ela ficou assim muito espantada a olhar para mim e disse que não sabia. Perguntou-me ao auxiliar, também não sabia. Perguntou uma enfermeira, também não sabia. Mas disse, olha, dirija-se ali ao serviço social e lá devem saber informar. Dirigi-me diretamente ao serviço social e perguntei à empregada como é que se fazia. Outra senhora que ficou espantadíssima a olhar para mim. Como se eu tivesse, pronto, falado uma língua estrangeira que ela não tivesse percebido o que eu queria. Ela perguntou a uma doutora que lá estava e a doutora disse, olha, dirija-se ali ao serviço administrativo e perguntou ao diretor do hospital se sabe alguma coisa, porque realmente é a primeira vez que eu ouço falar nisso aqui no hospital. Depois disso, correu seca e meca, telefonou para muita gente, até para a morgue. Mandaram-lhe escrever cá António, no Porto, responsável por estas questões até 95. Um esforço titânico para uma resposta simples. O que é que aconteceu nesse caso pontual, não sei, mas enfim, tudo quanto mais se falar deste assunto, para mim, melhor. Mas o caso não foi tão pontual como isso. Fizemos as mesmas chamadas e fomos ao Hospital do Barreiro. Um mês depois, escrever para o Porto continua a ser a melhor maneira de ter uma resposta, quando a lei existe há meses. O primeiro transplante cardíaco foi em 1986, os transplantes renais começaram muito antes, o transplante hepático, felizmente, começou há relativamente pouco tempo, tem sido muito falados nos órgãos de comunicação social, mas o facto de haver pessoas que ainda não sabem quer dizer que ainda não foram falados o suficiente. E afinal, é tudo tão simples. Se quer doar os seus órgãos, não faça nada. E nesta segunda-feira, outras histórias marcaram o dia. Na Noruega, o Partido Trabalhista repetiu hoje a sua maioria eleitoral. Mais de 3 milhões de eleitores escolheram um novo Parlamento, dando uma maioria de 37% aos trabalhistas. Mais segurança para 46 escolas dos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro. É o acordo entre os ministros da Educação e da Administração Interna. Patrulhas a cavalo, uma das novidades. Investimentos do Estado para 94, 645 milhões de contos, metade são da Comunidade Europeia. 35% para modernização do tecido económico, 28% para infraestruturas e 12% para educação, ciência e tecnologia. Mais conflitos laborais na TAP para breve. Os sindicatos vão enviar ao Ministro dos Transportes um documento com as propostas de estratégia para a TAP nos próximos tempos. Mas para já, os trabalhadores não vão deixar que a produtividade na TAP seja ganha à custa de desemprego e cortes nos salários. Desastre mortal em Avante. Um homem morreu e o seu filho ficou gravemente ferido quando o carro em que seguiam foi colhido por um comboio. A população está revoltada contra a CP. É que só nesta passagem de nível sem guarda, só num mês, houve 3 acidentes. Fique agora com os destaques das primeiras páginas dos jornais de amanhã. É tempo de paz para o Médio Oriente. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinaram em Washington acordo para a autonomia da Palestina. É manchete nos diários da capital, numa passagem de nível sem guarda. No Diário de Notícias, relevo para o investimento previsto pelo governo para 94. 645 milhões de contos. No Correio da Manhã, maior segurança nas escolas. GNR e PSP vão realizar sessões de demonstração para orientar os alunos nas práticas de defesa. E para não fugir à regra, o grande destaque nos diários da Cidade Invicta vai também para o acordo de paz hoje assinado em Washington entre Israel e a OLP. No Comércio do Porto, ainda o cessar-fogo anunciado pela UNITA em Abidjan para o próximo dia 20. Quanto ao Jornal de Notícias, dá relevo ao desastre em Avanca e ao corte da linha ferroviária pela população. Esta semana, o diabo meteu mãos à obra e descobriu o que talvez possa ser a maior burla nacional, a falsificação do ouro. E, em entrevista, Cardoso e Cunha fala da Expo 98. Aí no supermercados vai desaparecer depois de concretizada a intenção dos 2 novos acionistas. É a manchete no Diário Económico. E Portugal foi o país da Comunidade Europeia que apresentou o maior número de projetos ao Centro para o Desenvolvimento Industrial, com 78% dos projetos aprovados para a África. A partir de hoje, Coimbra tem mais encanto, tem pelo menos mais um orgulho para os seus habitantes. Um barco para atravessar o Mondego, vindo de França. Chama-se Basófias e é o novo habitante do Mondego.
É um barco, veio de França por estrada, demorando 8 dias a chegar. Um rio de asfalto que transformou o seu transporte numa operação espetacular. A rota seguida nem sempre foi a melhor. O Basófias lá encalhou num ou noutro sítio, mas o Mondego finalmente lá estava à sua espera. A operação para colocar o barco no rio foi demorada, mas uma pequena multidão não arredou pé sem que antes pudesse saudar a nova atração de Coimbra. Agora, o Basófias vai andar rio abaixo, rio acima, um bateau-mouche à portuguesa, trocando o Sena pelo Mondego, o encanto de Paris pelas musas de Coimbra. Basófias para o Mondego. A informação na SIC segue a partir de hoje com Nuno Santos e os donos da bola. O destaque vai para o Marselha. O clube de Bernard Tapie já avisou o Benfica que não vai pagar a prestação de futre. Boa noite. Esta informação tem o patrocínio da cerveja Janssen sem álcool. Amanhã a ondulação vai entrar de noroeste com 2 metros. O vento superará fraco também de noroeste.